Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Nós estamos ainda com o reflexo de ontem, que foi uma noite muito bonita, com as nossas crianças da evangelização, fazendo um passeio, cantando, recebendo presentes do Papai Noel. Então, lanche. Foi uma noite assim muito bonita, muito agradável, e a gente só tem a agradecer para as nossas evangelizadoras, né? E para os funcionários todos da Ecovita, que se empenharam ao máximo para comprar todos os presentes que as crianças pediram nas cartinhas e saíram felizes da vida. Então a gente só tem a agradecer a cooperação, né, para que eles cresçam realmente, né, dentro da doutrina, sendo cristão, né? Já é um bom passo à frente. E hoje, na semana que vem, sexta-feira que vem, as crianças vão se apresentar aqui no palco, né? E em seguida a gente vai fazer a nossa confraternização, né, Marlene? De todos que estão aqui na casa. E amanhã, às 9 horas, a gente vai ter uma Assembleia Geral também, cumprindo os ditames do nosso Estatuto, né? Para avaliação e planejamento. E, bom, vamos então agora elevar o nosso pensamento ao Pai, pedindo aos bons espíritos a assistência para a noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, não só na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Hoje nós vamos ter o prazer, né, de ouvir o nosso irmão Orlando, que já esteve aqui na nossa casa, né, e que hoje está, então, nos brindando com a sua palestra. Por favor, a casa é sua. Obrigado. Vou pegar a aguinha primeiro que está lá em cima. Pessoal, boa noite. Boa noite também aos amigos que nos assistem pelas redes sociais, que nos irão assistir, né, pelas redes sociais. Mais uma vez, que bom estar aqui nessa casa abençoada. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, para podermos estudar um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos, né? E hoje o tema que eu escolhi para a gente poder conversar, para a gente estudar, chama-se felicidade relativa. Já ouviram falar de felicidade relativa? O que é felicidade relativa? Nós vamos explicar o que seria essa felicidade, que já faz parte da nossa vida e muitas vezes a gente acaba não dando o devido valor, né? Acaba passando em branco, a gente querendo uma outra felicidade e a gente não percebe que nós já temos essa felicidade relativa que já nos é dado como uma bênção, né? Nós, como todos vocês sabem, vivemos num plano de provas e expiações, não é? Nós estamos aqui para um aprendizado, para um estudo e para o trabalho. Então, já ouviram falar que a gente não está aqui de férias? Que nós estamos aqui por algum motivo, que é o motivo do que a gente tem que equilibrar as nossas emoções, crescer, né, como ser humano, como espírito, para que a gente possa seguir adiante em novas jornadas. Então, eu pergunto para vocês, vocês acham que aqui sendo um plano de provas e expiações, nós temos condições de atingir a felicidade plena, absoluta? O que vocês acham? Quem acha que não? Ó.
4, 5, 6, né? A maioria acha que não, né? Com certeza não conseguimos aquela felicidade chamada plena, né? Que é a todo instante, constante. Por quê? Porque a felicidade plena, absoluta, ela é devida ao mundo dos felizes. Nós vamos chegar nesse estágio ainda, não é? Que é o mundo dos felizes, que ainda não tem a questão do corpo físico, mas nos é permitido a felicidade relativa, que já é maravilhosa, tá? Que é aquela felicidade em que você encontra em devidos momentos da nossa vida, em certos momentos, e muitas vezes a gente não se dá conta que a gente é feliz, que a gente já tem toda a condição, né, de considerar-se uma pessoa feliz. Eu dou um exemplo, quando a gente fala assim, o que às vezes a pessoa fala que é felicidade? O que vocês acham? Felicidade é ter muito dinheiro só? Você ter uma casa maravilhosa, no melhor condomínio da cidade, ou o melhor carro que saiu, ou, sei lá, alguma coisa material. Se você condiciona a sua felicidade a bens materiais, você não entendeu o que é felicidade. Vamos imaginar que você mora na melhor casa do melhor condomínio de Bauru. Só que você é sozinho. Você não tem ninguém para dividir essa riqueza com você. Você mora numa casa que tem 10 quartos, 20 banheiros, e você sozinho. Não tem ninguém nem para sujar. Tanta coisa, não tem nem para sujar. E aí você tem a piscina, uma área maravilhosa, uma churrasqueira, uma área gourmet gigante. Mas você sozinho. Você encontra felicidade nisso? De você estar sozinho naquela casa imensa, gigante. Que felicidade você tem? Você faz um churrasco, alguma festa lá, mas você não tem ninguém perto de você. E aí a gente olha uma outra situação. A gente vai num lugar, uma casa simples, um sítio, uma chácara, algo bem simples, bem rústico. E ali tem aquela mesa de madeira rústica enorme, que cabe lá umas 20 pessoas. E ali tem um fogão a lenha, uma churrasqueira simples, amontoado de tijolo ali, tudo juntinho, uma grelha, e ali você faz um churrasco. Só que é tudo muito bem simples, é debaixo de uma árvore, não tem piscina, tem algumas galinhas andando por ali, uns patos, mas você tem ali seu pai, sua mãe, seus tios, os primos, aquela primaiada, né? Tudo junto, tudo reunido. E ali você conversa com todos, você passa um dia embaixo de uma árvore, conversando com a família inteira, e você dando risada. De vez em quando saem uns quebra-pau, mas faz parte também da família, né? Mas no fim dá tudo certo. Quem que é mais feliz? Os que têm menos, mas vivem numa questão, assim, participa numa festa em que a família inteira está reunida, tudo muito simples, ou uma pessoa que tem tudo muito sofisticado, muito dinheiro, mas é só. Deu para perceber que a felicidade para uns não é para outros? Por isso que se chama relativa. O que eu considero como felicidade, para Dona Neuza talvez não seja tanto, não é? Às vezes algo para Dona Neuza é mais feliz e para mim eu não considero tanto. Seja até uma felicidade, mas eu acho que tem outras coisas mais interessantes. Então isso é de cada um, não é? O que a gente precisa reconhecer é que essa felicidade, ela é possível. Ela não é algo extraordinário. Ela não é algo que você fala assim, meu Deus do céu, eu vou alcançar só na outra vida. E essa felicidade relativa, ela é um ponto que você vai ter que ter um equilíbrio de entender. Porque quando você tem esse equilíbrio, você começa a ver, poxa vida, se eu tenho uma casa, tenho um alimento, tenho a minha família aqui que está junto de mim, tenho tudo, tenho saúde, você e ainda assim vive reclamando, não é? Porque tem gente que reclama que tem que fazer as coisas, reclama de tudo. E aí o que adianta? Você não enxerga essa felicidade. Então, se a pessoa não entender que isso é felicidade, ela não vai reconhecer. Por quê? Porque a mente é tão reclamona que não consegue enxergar a felicidade. Ela só consegue enxergar essa felicidade relativa no momento em que ela perde o que tem. É a mesma coisa, você reclama tanto da família, reclama tanto, mas aí a partir do momento em que um
desencarna, e aí você percebe que aquela pessoa que às vezes você brigava te faz muita falta, não é? Então você fala assim, puxa vida, eu era feliz e não sabia. Então essa nossa felicidade, enquanto nós estamos aqui no plano terreno, ela não é aquela felicidade completa, é relativa. E apesar de não ser completa, essa felicidade ela pode ser alcançada em variados graus, através da gestão de emoções e das nossas ações. O que seria a gestão das nossas emoções? A gente ter um equilíbrio e controlar aquilo que a gente está sentindo. É a gente se policiar. Estava conversando com a Marlene agora há pouco, em relação aqui, você não se deixar abater. Todo mundo aqui tem desafios na vida? Ou é só eu? Todo mundo tem desafios, não é? Tem desafios pesados, coisas grandes, que a gente fala assim, poxa vida, como é que eu faço para sair disso daqui? E assim você tem uma oportunidade, todo dia de manhã, quando você levanta, você tem uma oportunidade e duas saídas. Ou você vai levantar e agradecer por estar vivo, por estar encarnado, por você poder abrir seus olhos e estar com saúde para conseguir ir atrás dos seus objetivos, ou você tem a outra chance, que é você ficar reclamando de tudo. E aí, só que a gente sabe que o mundo é vibração, não é? É ou não é? Alguém aqui discorda disso? O mundo é vibração. E vibração, ela atrai vibração. Existe uma lei mental chamada semelhante atrai semelhante. Então, se você vibra positivo, logo de manhã cedo, você vai atrair outras vibrações positivas para você. E se você levanta de uma forma negativa, já reclamando, você vê quando a pessoa já levanta atrasada, já levanta xingando, caindo, tropeçando, já levanta irritado. Você vê que o dia inteiro já sai enrolado, não é? Porque a tua mente já começou a trabalhar de forma errada. Então você tem essas duas chances. Então se você, a todo momento, você colocar, eu estou levantando nesse momento, agradeço toda essa oportunidade que eu estou tendo mais uma vez, antes de pegar o celular. Você senta assim na beirinha da cama, agradece, fecha os olhos. Que bom que eu estou aqui mais uma vez, para começar tudo de novo, mais um dia, né? Que esse dia seja diferente dos demais, que eu possa fazer melhor do que eu fiz ontem. Uma prece pequena, rápida, e aí você começa a desenhar o teu dia. Aí você vai levantar, vai fazer um café gostoso, aquele cheirinho maravilhoso, e aí você agradece, que bom que eu tenho a oportunidade de sentir esse cheirinho de café gostoso. E aí você senta, toma um cafezinho, né, junto com a família, mesmo ou sozinho mesmo, que você toma aquele café gostoso. Então você começa a ver pontos positivos durante o seu dia. Quando você direciona a sua mente para esse lado positivo, você não deixa as vibrações negativas chegar perto de você. O que eu estava falando com a Marlene é assim, se você ocupar a sua mente sempre com coisas boas, você não dá espaço para comentários negativos, você não dá espaço para doença, você não dá espaço para nada que seja ruim, nada. Por quê? Porque a tua mente está ocupada com o que é bom. Agora, quando a sua mente já está, como eu falei, levantou atrasado, levantou reclamando, tudo, a sua mente ela vai estar ocupada, focada no que é ruim. Então, o que vai atrair? Coisas ruins, não é? Coisas negativas. Então, é você levantar. É fácil? É questão de uma disciplina. É questão de treino, é questão de você falar assim, eu vou focar nessa parte. Porque se você não fizer, quem que vai sofrer as consequências? Não é a gente mesmo? Poxa vida, então a gente tem que fazer, porque se a minha vida depende disso, o meu humor, o meu dia depende disso, imagina, né, o que eu tenho que fazer de melhor. Você imagina que eu, que sou representante comercial, trabalho com venda, se eu levanto negativo algum dia? Não posso nem pensar em levantar negativo. Eu tenho que pensar sempre em algo bom, algo positivo que me motive, não é? Por isso que fala assim, quando você tem um propósito na vida, você levanta com esse propósito, você fica inabalável. Você não deixa nada tirar o seu prumo. A gente estava conversando sobre isso, eu estava falando com a Marlene aqui, eu falei assim, por que a Marlene, às vezes a pessoa fala assim, nossa, a Marlene está sempre feliz. Por quê? Porque todo convite que faz, ela aceita. Se fala assim, de segunda a segunda, a coisa mais difícil de encontrar é a Marlene na casa dela.
Quer fugir da Marlene e vai na casa dela, porque você não encontra ela, não é? E tem muitos assim, não é? A gente vê aqui todo mundo, a dona Neuza, a dona Di, todo mundo assim, que tem muito trabalho, não tem espaço para isso. Eu estava numa igreja agora à tarde, fazendo uma instalação de um bebedouro, e a igreja católica tem muitas senhorinhas também, como a doutrina espírita, né? E eu estava falando com o padre, falando assim, as senhorinhas têm 90 e poucos anos. E quando está em casa, o que elas reclamam? De dor. Está doendo tudo. Dói tudo. Mas quando está na igreja, esquece que existe dor. Não lembra da dor. Por que isso? Porque a mente dela está direcionada ao ato, à vontade de fazer alguma coisa. Não é? Quando a sua mente está fazendo algo direcionado para algo legal, algo que você gosta, que te motiva e te faz feliz, o corpo não sente. Agora, quando você está fazendo algo, você tem que levantar cedo, algo obrigado, fazer alguma coisa obrigado, como é que a gente fica? O corpo cansa em 10 minutos. Por quê? Porque a sua mente está direcionada para reclamação. E aí você já está, em 10 minutos de serviço, você já está reclamando, já está querendo parar. Então essa é a diferença. A gestão de sentimentos é isso. É você equilibrar. Você sabe que se você pender para o lado negativo, vai dar ruim no final do dia. E se você utilizar o pensamento positivo, o foco positivo, vai dar bom no final do dia. Porque vocês estão pensando em coisas positivas. Então, por que em casa a gente sente dor e na igreja não sente? Ou no centro não sente? Porque direcionamos a mente. Então é a mesma coisa. E eu lembro de uma passagem que eu já falei aqui numa palestra sobre influência espiritual, que tem na Revista Espírita, Kardec falando sobre uma experiência de um rapaz que passava por uma obsessão muito grande. Ele era obsediado e não conseguia sair dessa sintonia com esse espírito obsessor. E aí o Kardec, os espíritos, através do médium que estava com o Kardec, falou, ele tem que arrumar um trabalho pesado. Ele tem que arrumar um trabalho pesado. Por quê? Porque com a mente focada no trabalho pesado, e um trabalho que tem que prestar muita atenção, senão ele perde o dedo, ou alguma coisa acontece, ele não tem tempo. Passou 1 ano fazendo esse trabalho pesado, o espírito obsessor que estava com ele, sintonizado, desistiu. Cansou, desistiu, ele falou assim, cansei, e meu nome é fulano de tal, entendeu? Agora eu vou seguir adiante, porque você não pensa mais em mim. O obsessor só vem para nós, chega em nós, se nós pensarmos neles, não é? Porque é por sintonia, é sintonia que a gente atrai. Então, por isso que a gente fala, quanto mais pensamento positivo, mais alegria, mais trabalho, menos doenças, menos situações ruins. E existe um ditado popular que fala sobre isso, que é, a cabeça vazia é o quê? Oficina do diabo. Não é? Esse é um ditado antigo, cheio de sabedoria, por quê? Quanto mais a mente fica vazia, mais você vai pensar em coisas ruins, mais você vai pensar em coisas depressivas. Não é? Por quê? Porque a sua mente está parada, está ociosa. Então você tem que ficar o quê? Mantendo a mente ocupada. Todo mundo passa por uma badzinha, um momento triste. Não é? Todo mundo tem isso. A gente, como falei, está num mundo de provas. Então, às vezes a gente tem alguma coisa que a gente, seja relacionamento, seja trabalho, seja a questão financeira, o que for. Às vezes a gente tem decepções. Só que se você mantém o foco nisso, você vai cair. Então você tem que arrumar as coisas para fazer. Eu vou arrumar um trabalho, vou arrumar um curso, vou fazer algo em benefício dos outros. E o maior beneficiado sou eu. Então, o que atrapalha a gente ser feliz relativamente? Quando a gente começa a esquecer dessas bênçãos que a gente já recebe e trabalhar o egoísmo e a vaidade. Uma das coisas que mais faz a gente feliz, no caso que eu digo de trazer leveza na nossa vida, é o perdão. É quando você perdoa alguém que te magoa. É uma sensação de leveza tão boa, tão grande. Por mais que você fale assim, puxa vida, eu sei que a culpa não foi minha, mas mesmo assim eu vou perdoar.
Porque é uma sensação de liberdade que você está tendo. Porque quanto mais você carrega uma mágoa, uma tristeza, um sentimento ruim em relação a alguém, a pessoa às vezes nem sabe que você está carregando esse sentimento ruim por ela. E você está carregando sozinho esse peso. Agora você imagine, tem gente que carrega 20, 30 anos essas mágoas, essa tristeza, esse rancor, tudo isso no teu coração, não é? No teu perispírito. Então você imagina carregar esse peso por tanto tempo, mágoa do papai, da mamãe, pela forma que ele criou, né? Às vezes foi um pouco mais rude, mas tinha um porquê. Quando você começa a entender que às vezes o tratamento que o papai e a mamãe teve no passado, de rude, mas te formou uma pessoa de bem, é porque era necessário. Agora você imagine como é que foi a criação dele, quando ele era pequeno, e do vô dele ainda. Conforme vai passando lá para trás, eram mais pesados, eram mais rígidos, né? Então hoje a gente fala assim, poxa vida, se meu pai me agiu dessa maneira, imagine o pai dele. Então quando você começa a colocar isso na sua cabeça, você fala assim, poxa vida, eu carregando mágoa dele por tanto tempo. E aí quando você perdoa, você alivia o teu coração, você se torna leve e você tirou um peso. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que atrapalham esse nosso progresso em relação a perdoar alguém é justamente o orgulho. O orgulho e a vaidade são as chagas que nos atrapalham no nosso crescimento. Por quê? Se você tem orgulho, você fala, eu não vou pedir perdão não. Não fui eu que errei. Não é? Você vai falar assim, ele que venha pedir perdão para mim. Ou ela que venha conversar comigo e pedir perdão. Então você coloca o orgulho na frente. E isso vai te atrapalhar, porque você não permite você se libertar. Não permite você crescer. Então a partir do momento que você resolve perdoar, não importa, você fala assim, quem tem razão, não importa, o importante é ser feliz. Então você chega assim, eu falo assim, eu vou pedir perdão. Porque, se um exemplo, alguém nos magoou, alguém nos feriu, só que a pessoa não segue nenhum tipo de pensamento positivo, nenhuma religião, é uma pessoa extremamente materialista, mas nós temos um direcionamento, não é? Nós acreditamos em algo bom, acreditamos no Cristo, acreditamos, né, na imortalidade da alma. Então, se a gente segura essa mágoa, quem que é errado de segurar? Na verdade, a pergunta é diferente. Quem que tem que dar o primeiro passo? Somos nós. Nós devemos dar o primeiro passo. Senão a gente não está vindo aqui, não está valendo nada. Não é? A realidade é essa. Se eu me negar a dar o primeiro passo, a pedir perdão, a mudar a minha vida, e eu estou vindo aqui frequentar uma doutrina, né, que fala justamente do amor de Jesus, alguma coisa está errada. Não é? Então eu tenho que ter a condição. Claro que eu estou falando em perdoar, não estou falando para tomar café no dia seguinte na sua casa. Não é isso, viu? Perdoar é você não ter mais sentimentos negativos em relação a essa pessoa. Se você começar assim a mandar pensamento positivo, mudar, não ficar mais pensando mal sobre ele ou ela, ou sobre a situação, se você já mudar esse pensamento, já é maravilhoso, já é um crescimento bom. E aí depois você começa a mandar pensamentos positivos para ele. E aí você começa todo dia trabalhando o perdão. E aí quando mais tarde você perceber, você já não sente mais nada por essa pessoa, ou pelo ato que a pessoa fez. E aí você se sente liberto. Não é? Então, por isso que fala que o orgulho e a vaidade são as grandes chagas que atrapalham esse nosso crescimento. Apegos às coisas materiais também atrapalham o nosso crescimento. Quanto mais apegado formos às coisas materiais, mais a gente vai sofrer, sendo aqui ou no plano espiritual. Então a gente tem que trabalhar o desapego. Nós temos que entender que quanto menos a gente ficar apegado, mais leve se torna a nossa vida. Você percebe, não sei se é só comigo, mas acontece com vocês de às vezes você perceber que você não precisa de tantas coisas para você viver, que menos é mais. Já ouviu falar esse ditado? Que menos é mais? Vou dar um exemplo. Você está na idade de casar, e aí você vai planejar a sua casa.
Quando você planeja a sua casa com o seu noivo, com a sua noiva, que tipo de casa que você planeja? Grande ou pequena? Pequena? A maioria pensa numa casa com 5 quartos, 10 banheiros. Não é? Ela fala assim, eu quero comprar uma casa grande, né? 5 quartos, 10 banheiros, aí você lá ou aluga ou compra uma casa gigante. Aí os filhos crescem em casa. E aí ficou só você e o velho. Ó, velho, né? Vamos falar assim. E aí ficou aquela casa com 10 banheiros para você limpar. É necessário? Não mais. Aí você vai ver que você pode ser feliz num kitnet, não é? Numa coisa pequenininha. Por quê? Você percebe que você não precisa daquele tudo para ser feliz. Você precisa, quanto menos, quanto mais aconchegante, melhor fica a sua casa. Você consegue administrar ela, administrar o seu tempo, porque vai passando o tempo também, a gente não tem mais condição de ficar limpando 10 banheiros, né? A situação já aperta um pouquinho. A mente até funciona bem, né? Mas o corpo já não vai corresponder tanto. Então a gente tem que fazer o quê? Vendo que desfazer de algumas coisas é a melhor forma da gente viver. Então o apego às coisas materiais, nós sofremos com isso aqui e do outro lado. Por que a gente não pode treinar já? Não é? A gente fala assim, não acontecer que nem aconteceu, eu escutei isso, um rapaz falando comigo, falando para mim, que ele tem minha idade mais ou menos, 48 anos, e aí ele lembra de uma coisa que aconteceu quando ele tinha acho que 12 anos, e tinha um senhor, um vizinho dele, que era apegado no carro. Pela minha idade, vamos falar assim, devia ser um carro Fusca, um Chevette, um carro mais ou menos assim, né? Um pouco mais antigo. E ele tinha um apego, ele ficava lustrando aquele carro todo dia, umas 2, 3 vezes por dia. E aí ele, com a molecada ali, vizinhos, jogando bola, acho que jogou a bola lá no carro dele e deu um risquinho no carro. Pensa num cara que ficou nervoso. E ele berrou, e falando assim, eu prefiro que aconteça com meu filho do que aconteça com meu carro. Olha o tipo de pensamento que ele tinha. Não é? Como depois ele mudou, então ele não sabe se desencarnou já, né? Pelo tempo de hoje. Mas eu imagino que se desencarnou, como deve estar o pensamento dele ainda hoje, em relação ao carro? Não é? Percebeu que não podia mais levar, quando desencarna não dá para levar o carro, não é? E que tem outras pessoas usando o seu carro, não é? Bagunçando no seu carro, dando cavalinho de pau, fazendo um monte de coisa que nem podia. Vendeu, não é? A família porque é bem isso. Você se mata, você construiu um patrimônio, você desencarna, o patrimônio faz assim, ó. Os filhos vendem. E aí tudo aquilo que você se apegou, acabou. Daqui 50 anos, a maioria de nós já vai estar do outro lado. Mas, aqui, nós seremos representados apenas por um quadro. A gente vai ser um quadrinho de foto, uma fotinha ali numa estante. Depois nem isso, não é? Os netos da gente vão lembrar. Os bisnetos, alguns vão lembrar. Aqueles que ainda têm contato. Mas o tataraneto pode esquecer, vão imaginar, vão ouvir falar, né, de quem a gente foi. E a gente fica tão apegado às coisas materiais. Então isso atrapalha. E também outra coisa que atrapalha são as necessidades que a gente acha que precisa, né? Um exemplo, outras coisas, a questão de ser escravo da matéria. Hoje eu escutei uma pessoa falando assim, eu preciso de um novo iPhone que está vindo aí, que já tem um tradutor que você escuta e quando você fala já sai traduzido em outra língua, né? E aí, vocês já ouviram falar isso? Não? É um iPhone que vai traduzir, né? E aí eu brincando com ela, eu falei assim, legal, você vai comprar um iPhone aí, deve estar uns 17 mil, porque o que tem hoje, acho que é 12, 13 mil. E eu falei, você vai comprar um iPhone aí 17 mil, e aí você vai fazer o quê? Vai traduzir o quê? Você vai lá no Brás, falar com os bolivianos?
Eu fui com os coreanos, o que você vai fazer? Você não viaja? Ela assim, falei, por quê? Por que assim? Ela fala assim, eu necessito de um iPhone. Eu falei, você necessita por quê? Para ir lá no Brás conversar com alguém? Não é? Porque a gente fala, a pessoa põe essa necessidade, uma coisa assim que não, se você olha, você vive sem. Só que as pessoas se tornam escravos de algo que não há necessidade, não precisa, não é? Eu dei, acho que mês passado, retrasado, eu falei sobre o supérfluo e o necessário, que é um tema que fala justamente nisso. O celular hoje é importante, né? O carro, o ar-condicionado é importante, não é luxo. Você pode viver com conforto, merece. O que não pode viver é escravo desse conforto. Escravo, você depende, colocar assim a sua felicidade sendo escravo de Deus. Eu só vou ser feliz se for acontecer isso. E é justamente nisso que as pessoas erram. Porque elas determinam a sua felicidade lá na frente. Ah, eu vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem para tal lugar. Eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro que eu estou querendo lá na frente. Eu vou ser feliz quando vai acontecer aquilo. Quer dizer, você nunca é feliz hoje? A tua felicidade é condicionada a um futuro. E se você pensar no futuro e você desencarna, quer dizer que você não teve felicidade? Então é isso, não é recusar o conforto, mas é não tornar-se escravo das coisas materiais, porque a gente vai deixar tudo isso. Eu falei das coisas que afastam dessa felicidade relativa. Agora, rapidinho, vou falar o que atrai essa felicidade relativa. A primeira coisa que atrai a nossa felicidade é a ação e atitude, não é? É preciso agir, ter uma atitude que leve à suavização dos males e à construção de uma existência mais feliz. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente tem uma oportunidade, 2 chances todo dia de manhã? Quando você direciona a sua mente para o lado positivo, é uma atitude. Então, ter atitude é você falar assim, eu decido que todo dia de manhã eu vou levantar agradecendo. Eu decido que eu vou colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Claro que a gente não vai virar anjo logo nessa encarnação, mas a gente fala, eu decido mudar as minhas atitudes. Eu sei que eu preciso perdoar a pessoa e eu fico protelando, eu fico empurrando com a barriga, mas eu vou agora perdoar. Eu vou agora, nesse momento, mudar a minha história, não é? E o bom é que nós estamos no final do ano, que é justamente um momento que a gente deve fazer a reflexão. O que você vai carregar de peso para o ano que vem na sua vida? O que você vai ficar fazendo? Você vai levar as mágoas, as suas tristezas desse ano para o próximo ano? É isso que a gente tem que decidir. Ação e atitude é quando você fala, isso não é mais bom para mim. Isso não me serve mais. E isso é ação. E não ficar aí tanto tempo vivendo as mesmas coisas. Querendo coisas novas, mas vivendo as mesmas coisas. Então, ação e atitude é você falar assim, a partir de agora, será diferente. E a gente tem que fazer isso. E nós temos condição para isso. A segunda coisa que alcança a felicidade relativa, paz de consciência. A consciência tranquila e a prática do bem são fundamentais para a felicidade. Consciência tranquila é a consciência de que você está trabalhando certo, de que você está dando o seu melhor, de que você está praticando a caridade, de que você está sendo útil para a sociedade. A gente tem consciência tranquila de que a sua missão está sendo cumprida, de que você é bom para as pessoas, para a sua família, para você mesmo. É a consciência de que você é uma pessoa honesta, que você não ludibria ninguém, que você não engana ninguém, que você não faz ninguém sofrer. A consciência tranquila é quando você chega e põe a sua cabeça no travesseiro e fala assim, que bom que eu ando em paz. Não tem coisa melhor que isso, não é? Você chegar, botar a sua cabecinha no travesseiro e você falar, que bom que eu não magoo ninguém, eu procuro andar certo, eu procuro fazer amizade com todos e corrigir os meus erros. E paz na consciência também fala sobre a ação fundamental para a felicidade das pessoas. É você falar assim, eu ser útil para a felicidade de alguém. Não, gente, caridade, felicidade, fazer o outro feliz, a caridade, não é só condição material. Não é só a caridade material, não é só entregar cesta, marmita ou o que for, tá?
a caridade moral é tão importante ou até maior que a caridade material. O que é caridade moral? É você escutar alguém. É você poder dar o teu ombro, falar assim, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo com você? O que mais a gente vê hoje em redes sociais, mais a gente vê em notícias é fulano se matou, fulano se suicidou. Ninguém percebeu que ele estava com esse pensamento, porque ele se isolou, não é? E muitas vezes ele pedia socorro de alguma forma e a família não viu. Então a gente tem essa oportunidade de conversar, escutar o que a pessoa está querendo falar, você dá esse socorro, isso é maravilhoso. Quantas vezes no atendimento fraterno a pessoa fala assim, olha, que bom que você me ouviu, que bom que você me escutou, eu estava precisando. A pessoa sai leve, recomeça a vida dela. Outra coisa também que ajuda a gente a acreditar nessa felicidade relativa é fé no futuro. Conhecimento da imortalidade da alma e da vida futura, trazido pelo Espiritismo, dá esperança e consolo. Acreditar que o que nós estamos passando agora é só uma fase, depois nós vamos passar para outra fase, e a gente está sempre caminhando para frente. Caminhar para frente. É isso que a gente precisa. Acreditar que tudo vai passar. Mais as coisas difíceis, os desafios vão passar. Uma vez falaram, parou, a espiritualidade falou que todo sofrimento tem data e hora para acabar. Todo. Não é? Então não adianta, não precisa a gente ficar pensando que vai viver a vida inteira sofrendo. Tem data e hora para acabar. Fé no futuro. Altruísmo, a felicidade se encontra na doação, no ato de servir ao próximo. E o equilíbrio, que nos permite a gente entender que tudo isso que eu falei agora há pouco só depende de quem? De nós. De nós, do nosso equilíbrio. Viver em equilíbrio é você assim, olha, meu Deus do céu, está difícil aqui, o que eu vou fazer nesse desafio? Você vai lá no teu quarto ou na sua sala e aí você faz uma prece e você fala, nesse momento, Pai, esse desafio está um pouco mais difícil, me dê serenidade e equilíbrio para que eu possa resolver isso. Não é ficar pedindo a solução, é você pedir serenidade e equilíbrio para que você possa resolver. Aí eu pergunto para você, você fez essa prece, a prece vai resolver para você o problema? Quem acha que a prece vai resolver? Vai resolver a partir do momento em que você vai encontrar a solução por si, com sabedoria. A prece, ela serve para você elevar o teu pensamento. Por isso que fala que a prece é uma conversa com o Pai. Então, quer dizer, é nessa conversa que você levou o teu pensamento, você saiu do padrão negativo, e aí você consegue ouvir a intuição para que você resolva os seus problemas. Não vai vir aqui um mentor seu pegar a tua enxada e falar assim, vamos lá que eu vou capir para você. Não vai fazer isso. Mas a tua prece vai fazer o quê? Que você elevou o seu pensamento, saiu do pensamento negativo, e aí você vai ouvir a intuição deles, vai falar assim, fulano, faz assim, assim, assim. Vamos lá que eu estou com você. E aí você põe em prática, aí você dá certinho. Por quê? Porque você elevou o seu pensamento. Então por isso que a prece, ela ajuda no equilíbrio. Que no momento de desespero, que tua mente fala, meu Deus, o que eu faço? Você fecha os olhos e faz essa prece. O equilíbrio vem e você consegue resolver. Para encerrar, eu vou contar uma historinha que fala sobre isso que a gente conversou hoje, sobre a felicidade relativa. Essa história se chama A Felicidade que Coube no Coração. Dona Marilda era conhecida no centro espírita como alguém sempre sorridente, mas nem sempre tinha sido assim. Por muitos anos ela acreditava que a felicidade só viria quando tudo desse certo, quando tivesse uma casa maior, quando os filhos estivessem formados, quando tivesse mais saúde, mais dinheiro, mais tranquilidade, sempre colocando para frente. Um dia, depois de uma reunião de estudo,
ela pediu a um trabalhador da casa: meu filho, quando é que a gente vai ser feliz de verdade? O trabalhador sorriu e respondeu: dona Marilda, talvez a pergunta não seja quando, mas como. Aquela frase ficou ecoando dentro dela. Naquela mesma semana, Marilda enfrentou dias difíceis. Uma infiltração estragou parte do teto da sua casa, o salário não deu para tudo, e a dor na coluna insistia em incomodar. Cansada, ela sentou na cama e disse em voz alta: e eu ainda tenho que achar felicidade nisso tudo? Naquela noite, ela sonhou com seu pai, já desencarnado, que se aproximou dela com ternura e disse: filha, felicidade completa só existe para os espíritos que já se libertaram das imperfeições. Mas a felicidade possível na Terra é sempre relativa. Aqui, ó, relativa. E está escondida nas pequenas luzes do caminho. E onde estão essas luzes, pai? Ele tocou a mão dela e respondeu: num café compartilhado, num abraço sincero, na consciência tranquila ao deitar, num pedido de perdão, numa oração simples e principalmente na capacidade que você tem de ver sentido no que vive. A felicidade não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em cada detalhe. Marilda acordou com o coração leve. Naquele dia ela olhou para o teto arruinado e agradeceu por ter um lar. A dor na coluna desapareceu e ela agradeceu por poder ainda continuar caminhando. O salário curto continuou curto, mas ela sorriu ao ver que os filhos terminaram os estudos, estão saudáveis e presentes. E assim, aos poucos, descobriu algo precioso, que a felicidade não veio quando tudo ficou perfeito. Ela veio quando ela se permitiu enxergar o que já era bom. Desde então, quando alguém no centro reclamava que não estava fácil ser feliz, ela respondia com serenidade: meu filho, felicidade perfeita é para os anjos, mas a felicidade relativa, essa que cabe no nosso coração imperfeito, já está em nossas mãos. Basta a gente perceber. Então, nós já temos a felicidade. Basta a gente perceber. Que tenhamos um final de ano abençoado, maravilhoso, um Feliz Natal, um ano novo produtivo, abençoado, mas principalmente, não levamos os sentimentos ruins para o próximo ano. Obrigado pela atenção de vocês. Eu estava precisando ouvir essa coisa. Enquanto o Orlando estava falando, eu me lembrei de uma frase que eu li de André Luiz, que ele dizia assim: quanto maior a bagagem, maior a inquietação. Então, toda vez que você vai viajar, você carrega muita roupa, muita bagagem, muita mala, você deplora depois no final, porque só serve para você transportar peso, né? E outras bagagens mais que às vezes a gente vai acumulando, né? E isso só serve para dar mais inquietação. Então, a Marlene não tem problema, porque ela desapega. E eu já não, eu já sou mais apegada, então eu preciso começar a praticar isso aí. Bom, minha gente, nós vamos agora passar para os passes, não é? E convidando a todos para a próxima sexta-feira, né? Nós estarmos aqui para prestigiar a nossa criançada, né? São 40 de todas as idades, desde os pequenininhos de colo até os moços. Então, mas é muito importante a gente prestigiar aqueles que estão vindo aqui à casa, né?
os pais que estão cuidando, trazendo as crianças, as evangelizadoras, educadoras por excelência. Então vamos estar todo mundo aqui, né? E para nós nos confraternizarmos também, já que é o final, né? Vai ser a última sexta-feira que nós vamos estar juntos. O Orlando está convidado, hein? Tá bom? Convidou para festa. É para festa, pode vir, tá bom? Então todos estão convidados e nós desejamos a todos uma boa noite e um feliz dia da manhã.